Amém? Boa noite, queridos. Amém? Nós vamos dar início, amém, à segunda aula da Escola de Profetas. Segunda-feira passada nós tratamos aqui de um assunto muito importante, como nós temos nos apresentado, a Deus, e a forma correta da gente entrar na presença de Deus. Creio que foi de muito proveito para vocês, mas também creio que o melhor proveito vai ser se nós conseguirmos aplicar isso todos os dias na nossa vida. Amém? Nós vamos fazer uma oração pelo início da aula. Amém? Feche seus olhos, querido. Curva a sua cabeça. Senhor, nós entregamos esse momento na Tua presença, onde a Tua igreja se reúne para aprender a Tua palavra. Aqui, Senhor Deus, nesse culto de ensino, na escola de profeta, onde nós vamos aqui, ó Deus, compartilhar vida pela Tua palavra e aprender, ó Pai, de forma inteligente como servir no ministério, como realizar para o Senhor, ó Deus, o serviço, Pai, dentro de uma forma única, incondicional, onde a Tua palavra será o manual de treinamento todas as segundas-feiras aqui, ó Deus, nesta casa de oração ao qual o Senhor nos convocou para estar servindo o nome do Senhor Jesus. Apresento cada vida que está aqui, cada um dos irmãos que deixaram suas casas, deixaram talvez os seus compromissos para estar aqui aprendendo a Tua palavra. Abençoa Teus filhos, ó Pai, e que nessa noite nós possamos, ó Pai, entender mais e mais do Senhor. Amém, queridos? Nós temos nos posicionado para isso. Nós precisamos treinar uma geração, precisamos dar às pessoas o entendimento de como servir a Deus de forma inteligente. Amém? Deus tem esperado isso da sua igreja, Deus tem esperado isso daqueles que estão servindo Ele, que eles possam crescer e aprender a cada dia como prestar um serviço correto a Deus. Eu não vou aqui tratar, querido, nesses dias de questões denominacionais, ok? Questões e posicionamentos, costumes internos de cada igreja. Nós vamos tratar daquilo que a Bíblia nos dá como referência e como Deus espera pelas atitudes dos profetas da Bíblia e também das igrejas que nasceram a partir de Jesus Cristo e como elas se mantinham fiéis à palavra. Vamos também mostrar, queridos, parâmetros, os textos chaves para servir de forma inteligente em cada ministério. O que nós vimos segunda-feira foi muito interessante. Nós vimos textos bíblicos. Alguém pode falar de um deles aqui que nós vimos na semana passada? Qual, Marina? Salmo 100. Foi a abertura inicial, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Serviu o Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que Ele é bom, né? Ele é o nosso pastor, nós somos ovelhas do seu pastoreio. Entrai nos seus atos com louvores e ações de graça. Então nós vimos que ali o salmista ensina que a forma correta de se adentrar a Deus é prestando a Ele uma adoração, é cantando louvores. E nós falamos um pouco sobre essa atmosfera que deve ser feita com sabedoria. Deve responder com aquilo que a Bíblia diz. E nós vimos também outros textos, não vimos? 1 Samuel, nós vimos esse texto? Vimos? 1 Samuel 16, 17. Qual o texto nós vimos? 1 Samuel 17. Foi esse? Quando Davi louvava a harpa e o rei era aliviado daquele problema que ele estava sofrendo. Porque nós vimos que o louvor liberta, é isso? O louvor liberta, ok? Nós estamos falando do louvor que liberta, amém? Nós não podemos também estender isso a toda a musicalidade que existe na igreja. Nós temos esse conceito de igreja. Se faz música para todo gosto. Mas nós temos que entender o que toca o coração de Deus. Amém? Então, até mesmo a escolha dos levitas, elas devem ser inteligentes. Nós devemos escolher um louvor que
doutrinariamente, o que ele nos traz como ensinamento é adoração a Deus, render graças a Deus, amém? Mas é óbvio que num congresso, num culto, talvez público, se canta, querido, para tocar o coração das pessoas, amém? Mas o propósito da igreja é tocar o coração de Deus. Esse é o princípio da questão que nós tratamos. Outro texto, vocês podem falar para mim também, que nós falamos? Gênesis 4, falamos sobre o altar, né, de Caim, o altar de Abel, e a referência que cada um tinha dos seus pais. E é interessante porque a base do culto que nasce ali no início de tudo em Gênesis, qual foi? Deus vinha de encontro ao homem, ok? O homem não ia de encontro a Deus. Deus descia no Éden de encontro ao homem. E também, querido, é importante você saber disso. Quando o tabernáculo é inaugurado, o sacerdócio ele entra no Santíssimo Lugar. Deus vinha. Nós nunca vamos ver biblicamente o homem indo, porque o homem não conhece o caminho de ir. Ele é sempre convidado. Então, esse lugar chamado Santo Lugar, Santíssimo, nós somos atraídos para lá. Nós não temos em nós uma disposição. Nós não temos em nós, querido, conhecimento para ir lá. Nós somos atraídos por Deus para aquele lugar. Davi foi atraído. Abraão, chamado. Nós atendemos o chamado e ele faz na nossa vida. Ok? Eu quero tratar hoje, amado, com vocês de uma lição muito importante. Para você que tem servido no ministério, para você que tem o desejo de servir. Eu queria que você escrevesse isso aí, amém? Na sua anotação, nós vamos estar trazendo para vocês também aquilo que vamos escrever, que vai ajudar muito. Mas eu queria que você escrevesse isso. Para se falar bem, para se ouvir bem e para se enxergar bem, eu preciso ler. Ok? Então, como que eu vou melhorar a minha dicção para me falar bem, pastor? Eu preciso fazer um curso de oratória? Se tiver condições, tem pessoas que fazem, mas eu indico você o segredo de falar bem. É a leitura. Quanto mais você lê, mais você aprende a falar. Quanto mais você lê, mais você aprende a ouvir. E quanto mais você lê, mais você enxerga melhor. A leitura trabalha, querido, esses fatores na nossa vida, ok? Ela trabalha a forma de falar, de ouvir e de ver. Por isso, em Apocalipse 1:3 diz, olha, bem-aventurado os que leem. Bem-aventurados os que ouvem e bem-aventurados os que veem e andam na profecia desse livro. Então, querido, o segredo é a leitura. Jesus era um rabino determinado, ele era um leitor, ele lia, ele tinha convívio com a palavra. E é comum isso, amado, pessoas que se dedicam à leitura são pessoas que melhoram. E por que é importante melhorar na leitura? Porque numa igreja, querido, um culto a Deus, ele é exatamente dentro do que nós falamos em Romanos 12, semana passada. Ele é um culto racional. É um serviço que deve ser entendido. Eu preciso prestar um serviço para Deus e eu preciso prestar um serviço inteligente. Então eu venho para o culto, eu que estou dirigindo o culto, eu preciso melhorar a forma de falar. Eu não posso simplesmente chegar na igreja e não melhorar a dicção. Eu preciso falar da melhor forma possível. Eu não posso mais ficar engolindo as palavras, como o mineiro, né? Li de leite, ri de cá, não dá. Eu preciso chegar e falar, queridos, Jesus é lindo. Mas tem aquele que fala, irmão, Jesus é lindo. Mas às vezes as pessoas não entendem. Então eu preciso ter essa atmosfera de culto onde eu estou sendo entendido.
Paulo disse isso em Corinto: eu prefiro falar uma palavra e ser entendido do que 1000 palavras e não ser entendido. Então não é, querido, falar muito, ok? É o falar e ser entendido. Há um dito popular que diz que é melhor falar pouco e o povo desejar mais do que falar demais e o povo falar nunca mais. Então é melhor às vezes você falar o necessário e o povo falar assim: podia ser mais, hein? Podia ter falado mais, do que você falar mais do que o necessário. Alguém falar: nunca mais, pastor, eu nunca mais venho nesse culto aqui. Então, querido, o ministro do Evangelho, ele precisa ler, buscar, para que isso, querido, se torne comum para as pessoas ouvirem ele e terem entendimento. Então, o pastor da igreja, amado, ele precisa melhorar. Os obreiros precisam melhorar. Os levitas precisam melhorar nisso. Ok? Isso é para todas as igrejas, principalmente para as pentecostais. Os caras falam muito rápido, gritam muito, e no final das contas você pergunta: mas o que pregou mesmo? Ah, ele pregou sobre isso, sobre aquilo, mas no final não deu para entender muita coisa. Então nós temos que raciocinar pela lógica, ok? Então nós precisamos, no serviço inteligente, buscar esse crescimento, buscar o crescimento perante a graça de Deus na nossa vida. Há um favor imerecido. Eu recebo o chamado, e o que eu preciso fazer? Me disciplinar, para que isso ocorra da melhor forma correta. Há um texto na Bíblia, eu não vou abrir nele, mas está lá, amém? Eclesiastes 12. Diz que quanto mais sábio foi o pregador, mais o povo aprendeu, mais o povo ele ensinou. Então, amado, você precisa buscar a sabedoria de Deus para ensinar as pessoas. E todo aquele que se dedica ao ministério, seja crianças, jovens, seja louvor, seja ensinamento, seja qualquer área da igreja, você precisa melhorar cada dia. E como que eu melhoro? Andando com pessoas que são melhores do que eu. Como que eu melhoro? Buscando referências. A minha maior briga no louvor da igreja em outras cidades, em Varginha, por exemplo, era essa questão aqui, olha. Se cantava música fora do tom. E por que se cantava? Porque muitos levitas lá não ouviam a música. Eles pegavam a nota e iam cantar a música, mas não ouvia. E eu falei com eles um dia: querido, se você ouvir a música e você vai cantar, você melhora muito na hora de cantar ela. Quanto mais você ouve ela, mais você se identifica com a canção. Eu preciso conhecer a canção, preciso ouvi-la, para depois cantá-la. Então, da mesma forma, você precisa melhorar. E melhorar é buscar referências melhores. Então, você que um dia quer ministrar a palavra, você precisa buscar pregadores, pastores, dentro da linha que você ministra, família, ou uma mensagem de exortação. Você precisa ter referências, tanto na palavra, pelos homens de Deus, quanto também pelos homens que já estão no ministério, pastores mais antigos, ministros do Evangelho que estão há 20, 30 anos, que vão te ajudar muito. Eu tenho, querido, pelo menos umas 5 referências que desde a minha juventude eu aprendi a ouvir e não tenho problema nenhum em falar delas. Por exemplo, Gesiel Gomes, a maior referência do Brasil hoje, como pregador do Evangelho, tem acho que 89 anos de idade. Já pregou no mundo inteiro, continua pregando, é um apóstolo na Assembleia de Deus. Ele chama ele de apóstolo. É um grande pregador. Você não vê ele com muita conversinha, ele é preciso e certo. Eu tenho outras referências também, que são da antiga, querido. Você precisa buscar referências. Eu melhorei ouvindo esses homens. Eu melhorei lendo livros. O início do meu ministério foi muito conturbado. E eu lia por semana um livro de 250 páginas. Isso me ajudou muito na leitura. Me ajudou muito na exposição bíblica. Me ajudou muito ver como que outros pastores pensavam.
O meu crescimento ministerial foi acontecendo quando eu comecei a andar junto com outros pastores, na mesma visão de reino. Porque quando você não quer, filho, andar com ninguém, não quer ouvir ninguém, você se resume a você mesmo, você só piora. Nós precisamos compartilhar experiências para crescermos junto. Isso é uma base do ministério, ok? Eu queria hoje falar sobre isso. Essa base do ministério. Como nós estamos prestando um serviço inteligente? Nós tratamos semana passada sobre ir e oferecer a Deus. Mas será, querido, que Deus está dando ok aquilo que nós estamos oferecendo? Será que Deus está dizendo, olha, eu estou recebendo essa adoração? Porque a Bíblia ela vai falar que era comum homens irem fazer alguma coisa para Deus. Mas a resposta de Deus, ela vinha com fogo, que vinha sobre o altar, mas vinha de Deus. Era a resposta que Deus estava dando. Ok? Há um texto na Bíblia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, no livro de Reis, amém? 1 Reis. Nós vamos falar hoje sobre esse assunto rápido, que também está ligado ao assunto da segunda-feira passada. 1 Reis, se você já encontrou, pode se direcionar ao versículo que nós vamos ler, ok? Vai ser o versículo de número 30. 30, amém? É o 30 mesmo. Isso, 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30, amém? Todos estão aí? Amém? Hoje eu vou ler, amém? Mas nas próximas aulas nós vamos estar também ouvindo vocês na leitura. 1 Reis 18, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Amado, aqui dá para a gente poder já tratar um pouco sobre isso aqui. A atitude de Elias, depois do confrontamento com os profetas de Baal, foi de restaurar o altar. E por que isso, querido, nos chama hoje nessa aula a atenção para aquilo que falamos semana passada? Porque Deus, amado, Ele quer visitar o seu povo. A pastora leu alguns dias, ou ontem, né, 2 Crônicas. Alguém leu esse texto na igreja? 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender. A restauração, querido, ela começa pelo arrependimento. A restauração, ela funciona assim, olha, alguém dá uma mensagem e vai produzir no seu coração um confrontamento. Ou seja, você errou, você pecou, você falhou, isso te confronta, então você é levado pelo Espírito Santo a se arrepender. Se o meu povo se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, descerei. Você não vai encontrar uma mensagem, se o meu povo vir até mim e me encontrar, não. Eu descerei, eu restaurarei a sua terra, eu abençoarei. E é sempre assim a Bíblia, você vai sempre identificar com esta mensagem. Então é interessante que Elias, ele restaura o altar que está em ruínas. Então, amado, a princípio eu creio muito nisso. Nós fomos chamados para o altar, para prestar um culto inteligente, um serviço inteligente, e nós temos pessoas que estão vindo à igreja que os altares estão em ruínas. O coração delas, a vida delas estão em ruínas. Nós precisamos restaurar essas vidas. Na verdade, o Espírito Santo vai restaurá-la, mas vai usar a nossa vida para dar a elas uma
palavra. Como que nós vamos dar uma palavra para as pessoas se nós não estivermos antes sido restaurado por Deus? Então, querido, o Evangelho é isso. O Espírito Santo vai restaurar você e depois vai usar você para restaurar outros, amém? Deus vai fazer na tua vida e depois através da sua vida. É sempre assim, amado. A mensagem do Evangelho, ela é decorrente de geração a geração, pelos princípios fundamentados naquilo que Jesus disse, olha, ide e pregai o meu Evangelho. E nós precisamos todos os dias se manter fiel e entender que no nome de Jesus, amado, as coisas acontecem, ok? Não é uma questão de posicionamentos. Até porque o título não faz o homem, amém? O homem faz o título. Essa é a questão. Então ele restaura o altar. Então se eu vou, escuta isso, se eu vou servir no ministério, se eu tenho um chamado, qual que é a minha primeira preocupação? Eu preciso restaurar o meu altar. Eu vou cuidar dos casais da igreja. Eu preciso me restaurar primeiro. Pastor, eu preciso de cura no meu casamento. Porque senão, o cara é um pastor que cuida dos casais, e de repente a igreja, está todo mundo em adultério na igreja. Quem que cuida dos casais? Aquele pastor lá, aquele irmão lá. Você vai ver é o cara mais pulador de cerca que tem na cidade. Aí os casais que estão atrás dele, vai pegar essa bomba no mundo espiritual, porque o diabo vai vir com tudo para cima deles. E isso, querido, tem ocorrido em muitos ministérios. Não é pegar uma pessoa e colocar ela à frente do ministério e falar, vai lá, querido, manda ver. Mas o cara está com a vida toda torta, bagunçada. Bagunça a vida de todas as pessoas. Eu até acredito, amado, que a misericórdia de Deus é muito grande. Mas também eu entendo que o serviço a ser prestado exige de nós, amado, alinhamento espiritual. E a restauração do altar, ela é necessária porque Deus, Ele quer o quê? Visitar as pessoas. Visitar vidas, famílias. Então eu não posso pegar alguém, vou colocar para tomar conta das crianças da igreja. Aí, pastor, vou cuidar das crianças, vou passar um vídeo, vou dar um estudo, vou dar uma palavra. Criança, normalmente, você tem 45 minutos da atenção dela. E como que a atenção dela ganha? Os primeiros 15 minutos, você precisa passar um vídeo para ela. Depois 10 minutos, um lanche. Depois você dá mais uns 10 minutos de atividade, conversa um pouco, orienta ela, e você não tem mais ela. É 45 minutos. E ela já tem que estar preparada. É por isso que eu falo, a criança participa do louvor da igreja, ela louva, ela vai para a escolinha. O pastor está pregando, ele tem 45 minutos, 1 hora, dali a pouco, ainda mais no espaço que nós temos, as crianças já começam a querer sair dele. Quando a gente tiver uma estrutura, um playground, um lugar para as crianças, que eles vão ter mais tempo, legal, nós podemos ficar 2 horas. Que os pais vão estar tranquilos, os filhos não vão dar problema, mas nesse período nós temos 40, 45 minutos para cuidar das crianças no espaço que temos. Temos que ser inteligentes então. Eu coloco alguém à frente das crianças e a pessoa fala, pastor, eu estou à frente das crianças mas eu preciso de cura, porque quando eu fui criança, eu não recebi o que eu estou dando. E quem que vai fazer isso? O Espírito Santo. Eu nunca recebi carinho, nunca recebi atenção, nunca recebi amor, mas o Espírito Santo vai te ensinar como dar carinho, como dar amor, como abraçar, como ministrar essas crianças. Mas você precisa vir ao sacerdote e falar, eu preciso de cura. Então, amado, quando nós vamos prestar um serviço, nós precisamos vir e falar, Deus, eu preciso que o meu altar seja restaurado para trabalhar nessa área, para ministrar nessa área, porque, amado, eu tenho tentado trazer vocês numa visão de andar debaixo da nuvem. E o que é andar debaixo da nuvem? É descobrir que, enquanto você está caminhando com Deus, Deus vai te dando estratégias, Ele vai te aperfeiçoando pelo caminho. Ninguém, filho, nasce sabendo. Ninguém é tão bom que sabe tudo. Mas a tentativa de dizer eu quero fazer, já é, querido, um passo para você realizar algo para Deus.
E quando você decide falar, eu quero fazer, então nós vamos lhe dar uma oportunidade, vamos ensinar você passo a passo. Eu não quero vir aqui e dar tudo que você precisa saber. Eu sempre falei com o Juninho e com a Ju uma vez, eu quero que vocês descubram como cuidar dos jovens. Mas nós vamos dar a palavra que vocês precisam. Nós vamos orar por vocês. Nós vamos estar com vocês. Mas nós queremos que vocês descubram em Deus como cuidar dos jovens. Porque eu e a pastora Tânia já cuidamos dos jovens. Mas nós cuidamos dentro de uma revelação que Deus nos deu naquele tempo. Mas agora Deus tem uma revelação para eles. Para cuidar dos jovens nesse período. Fala para o seu irmão para ele anotar isso. Fala assim, cada igreja local tem uma revelação de Jesus Cristo para oferecer para os seus seguidores. Isso é o mais lindo. Cada ministério, querido, tem uma revelação na palavra para oferecer aos seus seguidores. O corpo é um só, filho. Os dons são operados por um só, o Espírito Santo. Mas a revelação, querido, do reino, ela é propagada numa dimensão maior do que placas. É por isso que eu falo assim, olha, o reino não se resume à placa de uma igreja. Mas a placa da igreja, ela tem que se identificar com o reino. Alguma coisa de reino, ela tem que ter. Seja ela uma igreja pentecostal, ou neopentecostal, ou de um segmento tradicional. Eu até falo, nós não buscamos este tipo de filosofia. Nós cremos que o reino de Deus é vindo à terra. E nós somos embaixadores desse reino. Então nós temos que ter o conhecimento de como o reino funciona para oferecer às pessoas a melhor maneira do reino funcionar. Então eu preciso restaurar o meu altar. Se eu vou cuidar dos casais, eu preciso alinhar o meu casamento. Eu estava falando com o Vitor essa semana, né, Vitor? Que está se falando muito no Brasil sobre alinhamento. Há 10 anos atrás se falava sobre a restauração da adoração. E de 10 anos para cá, queridos, surgiram novos grupos de louvores. Surgiram levitas com uma única intenção, adorar a Deus. Tem muita gente querendo vender CD. Tem muita gente preocupada com um show. Mas tem muita gente no Santo do Santo, querido, querendo levar a canção aonde a igreja vai de encontro a ele, sabendo que ele veio de encontro a ela primeiro. Tem muita gente aí no cenário gospel, entusiasmado com a música, cantando por causa de dinheiro, mas ainda tem muita gente que é adorador. Então a gente não pode também falar assim, olha, esses shows gospel estão acabando com a igreja. Não, querido, nós temos que ter visão. Tem muita gente com boas intenções, querendo salvar almas, salvar vidas. Amém? Por exemplo, dos anos 94 até 2004 e sequência, a Igreja Batista da Lagoinha, ela viveu uma reforma interna, um alinhamento espiritual. Os caras receberam um avivamento. E a Batista da Lagoinha projetou para as nações. Eles não têm muitas igrejas, você sabia? Eles têm até poucas igrejas. Eles não é um ministério de não sei quantos mil igrejas, não. Eles não têm muitas igrejas, mas as igrejas que eles têm é estruturada naquilo que Deus deu para eles. E assim, querido, cada ministério está projetado dentro da visão que Deus deu naquela localidade. Amém? Então, a restauração do altar, ela é muito necessária para se prestar um serviço inteligente. Um dos maiores pregadores do Novo Testamento, depois de Jesus e de Estevão, acredita que foi Paulo, ok? Paulo era alguém nascido em um pequeno vilarejo de judeus, da tribo de Benjamim, homem conhecedor, homem estruturado, homem que era zeloso a ponto de dizer, no zelo eu, muito mais do que todos eles, porque ele conhecia. Mas quando ele encontra com Jesus, ele tem que ser restaurado, alinhado. E ele passa um período de 14 anos. Sabe como? Atuando em Troade, fazendo tenda, orando em línguas no Espírito, indo, não sabe se ao primeiro, ao segundo ou ao terceiro céu, vendo coisas inefáveis,
Mas ele não parte para o ministério. Atos 13, ele recebe a unção do Espírito Santo para começar a ministrar sobre as igrejas, mas Paulo em nenhum momento parte sem antes ser alinhado na visão da igreja primitiva. Então, amado, muitas vezes a gente precisa ter essa expectativa. Eu quero fazer algo para Deus, mas eu quero deixar Deus primeiro me moldar. Mas para Deus me moldar, eu preciso estar envolvido. E este é o segredo, querido. Quando você está envolvido, já realizando, você vai aprendendo com Deus. E aprender, querido, com Deus é gostoso demais. Porque Deus sempre coloca pessoas cheias do Espírito Santo para nos ensinar. Amém? Eu quero mostrar um texto para você também em Atos. Nós falamos um pouco sobre isso. A nossa igreja, ela acredita muito nisso. Atos dos Apóstolos, no nascimento da igreja, nós tratamos muito disso dentro da comunidade, sobre a unção que vem sobre pastores, diáconos, obreiros. É muito em cima deste assunto que nós vamos ler agora. Você está aí em Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos, capítulo 6. Nós vamos ver aqui rapidamente as escolhas daqueles que iam fazer alguma coisa para Deus no momento em que a igreja necessitava de levantar-se novos obreiros, uma nova liderança. E a Bíblia fala dos diáconos que são instituídos na igreja. Então, em Atos 6, verso 3, fala assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Fala comigo, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ouça agora, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimo sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiram com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, amado, rapidamente aqui, olha, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria. Mas ele era um pouco mais ainda, que a Bíblia diz que ele ainda era cheio de graça, de poder e fazia prodígios. Mas Estevão era um simples diácono. Ele não era um apóstolo, um evangelista, um pastor, alguém de renome. Ele era alguém que foi levantado, mas era alguém que tinha, querido, se envolvido de tal maneira
que as palavras dele agora era, querido, exatamente por Deus demonstrada, e os sacerdotes que naqueles dias dominavam em todo o território da Ásia, maior e menor, e também em Jerusalém, se levantaram contra eles. E a Bíblia fala de 4 sacerdócios que estavam imperados nas sinagogas: os alexandrinos, os também libertos, que eram os libertinos, os sirineus e os da Cilícia, que eram os mais importantes daquela época, que mais dominavam os textos. Mas é interessante que na vida de Estevão, nós vemos aqui que as pessoas não podiam resistir. Por quê? Porque, querido, quando ele decidiu aceitar aquilo que foi colocado para ele, ele também, filho, decidiu exercer com sabedoria. Sabe o que Estevão começou a fazer? Cuidar dos velhinhos da comunidade. O texto de Atos vai mostrar que ele cuidava dos anciões. Ele se dedicava aos velhos. Não era um serviço que todo mundo queria fazer. Mas agora o texto já mostra Estevão cheio do Espírito Santo pregando. Você acha que foi da noite para o dia? Você acha que isso aconteceu? Não, querido. É um tempo de dedicação. É um tempo que nós temos que nos dedicar. E eu quero usar essa palavra para a sua vida. Naquilo que Deus, amado, tem te chamado. Você precisa se dedicar. Você precisa se dedicar o máximo. O que depende de nós, amado, depende de nós. Mas o que depende de Deus, Ele já realizou em nós. O dom será despertado à medida que eu atender o chamado e me responsabilizar por me dedicar àquilo que Deus tem me mostrado. Amém? Então esse texto fala muito da qualidade de pessoas que serviram na igreja de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que compartilhava o comum da vida, tinha comunhão, tinha vida, respeitavam uns aos outros e andavam dentro da visão que a liderança dos apóstolos havia colocado. Isso é importantíssimo. Então, amado, tudo que nós vamos fazer para Deus ainda está dentro daquele parâmetro que nós vimos em Romanos 12. Um culto racional. Então, a reunião da igreja, ela precisa ser uma reunião entendida. Nós tratamos isso no começo, né? O nosso culto, querido, ele precisa ser entendido pelas pessoas. As pessoas não podem entrar aqui na igreja e falar assim: eu fui lá na igreja, aquela igreja é uma bagunça. É um falando, é o outro cantando, é o outro profetizando, é o outro pregando, e você não sabe quem que é o pastor. O irmão chega na festa: quem que é o pastor dessa igreja aqui? Quem que é ele? Ninguém conhece ele. Então, amado, é importante. Aqui nós não temos esse costume mais. Aos domingos eu procuro vir de terno, vir alinhado. Pastor, isso faz diferença? Faz. Questão de etiqueta, querido. A pessoa chega, o pastor está sempre bem vestido. Por enquanto a pastora passa o terno, a roupa dele, mas logo nós cremos que nós vamos ter condições, né, irmão? Ter alguém só para fazer isso. Nós vamos ter uma estrutura de igreja que vai ter um closet lá na igreja. Eu vou poder chegar um pouco mais cedo, tomar um banho na igreja, tomar um café na igreja, vestir a minha roupa na igreja e entrar para o saguão da igreja. Se os levitas crerem, também vai ter espaço para vocês lá, amém? Só se vocês creem. Se vocês creem, vai ter um closet lá para vocês chegarem às 5 horas da tarde, tomar um banho, relaxar um pouco, tomar um bom café, fazer uma oração e depois ir para o altar. Sem aquela correria de sair de casa às 6 horas, correndo, chega na igreja, tem que ajustar o som, e o som está com um problema, e fica aquela loucura, é microfonia. Não, querido, um dia nós vamos ter essa estrutura ainda, amém? Vamos chegar às 4h30, vamos tomar um café, vamos orar, vamos relaxar um pouco, porque até lá ninguém vai preocupar mais assistir o jogo do Corinthians, amém? Então nós vamos crescendo, mas vamos crescendo com uma estrutura organizada, ok? Não adianta a gente crescer também, se agigantar e ser todo desconcertado. Você já viu? Eu não sei se você viu, mas nós vimos no shopping, né? Nós vimos uns caras lá desse tamanho.
Aí o cara andava desse jeito, assim, ó. Todo estranho. Eu não sei, uns caras grandão, mas eles andam todo estranho. Não adianta você crescer demais e andar todo desengonçado, andar todo desajeitado. Então você tem que crescer com estrutura, organizado, correto. Então a igreja também precisa crescer organizado, estruturado, ok? Para responder, querido, diante de Deus, para aquilo que Deus chamou ela. Vocês creem nisso? Eu também creio, querido, amém? Então, amado, o altar da igreja é uma referência. Logo nós teremos também a condição de trazer, né, uma realidade de uniforme para a igreja. Falar, ó, vai ser com esse tom, tal, fica bonito. Isso é apresentável, isso faz parte de um culto racional. Você chega num lugar, você sabe que aquelas pessoas são separadas para o ministério, separada para isso, para aquilo outro. Fica bonito o negócio, fica legal. Então o culto exige isso, exige separações, existem posicionamentos. Uma coisa que o culto exige, nós precisamos em tratar disso: intercessão durante a pregação. O pastor está pregando, eu tenho que estar intercedendo, eu tenho que estar em oração, eu não posso vacilar um minuto. O culto, querido, ele é espiritual, a igreja é espiritual. Não existe algo, nós estamos fazendo algo até dentro do raciocínio lógico, parece natural, mas não é. Quando nós nos reunimos e falamos, vamos começar um culto a Deus, Efésios 2,6 fala, então nós somos elevados, assentados com Ele sobre as alturas. Ou seja, Cristo, Ele estende uma plataforma onde o culto começa e Ele nos traz para perto dEle, vem de encontro a nós. Então, amado, o culto é espiritual. Você não vê muitas vezes demônio manifestando aqui na igreja, porque nós não temos essa projeção de igreja. Mas se a gente quiser, durante o culto, começar a orar aqui, vai aparecer demônio. É só falar assim, diabo, eu te desafio. Aí atropela tudo lá na frente, lá. Vai vindo com tudo. Até chegar no altar aqui. E Deus fala, para aí. É desse jeito. Algumas igrejas vendem isso como uma forma de encher os seus templos. Nós não queremos isso, amado. Nós queremos pessoas que venham por amor. Venham para servir a Deus com alegria. Muitos vão vir com demônios, mas vão ser libertos pelo conhecimento da palavra. É igual eu falei para vocês. Eu vou até dizer isso, tem um cocô de cachorro na porta da sua casa. Aí você fala, não estou aguentando as moscas, pastor. Você vai lá abanar as moscas. Elas vão embora, não vão? Mas elas vão voltar em seguida. Qual que é a melhor maneira? Remover, lavar com água sanitária e pronto, acabou. Então, amado, a libertação é a mesma coisa. Nós podemos ficar removendo o demônio da pessoa, a pessoa vai embora e o demônio volta. Ou nós podemos dar conhecimento da palavra, remover e ela é livre. Isso é muito importante, tratar sobre libertação durante um culto, amém? Então, querido, o serviço é inteligente. E nós fazemos com inteligência. E precisamos alinhar o altar para que isso ocorra de forma sincera e verdadeira. Nós não podemos, amado, acreditar que isso é só fachada a princípio. A igreja, ela é representante de Cristo na terra, ela é o hospital de Deus na terra. Não só as paredes, amado, você, eu, e as pessoas precisam ver na gente essa estrutura de organização. Você sabia que a igreja metodista, ela ganhou muito espaço no Brasil, cresceu muito por causa dos métodos que eram aplicados na vida das pessoas? Era comum um metodista começar a trabalhar numa empresa e ele rapidamente aumentar o salário, aumentar o posto de trabalho, comprar uma casa, comprar um bom carro, estruturar, e as pessoas falavam assim, como que pode esse cara enriquecer tão rápido? Como que pode? E eles passaram a mostrar para as pessoas que elas também podiam, dentro de métodos e princípios. Então, as pessoas iam, querido, em todos os lugares e gastavam o seu dinheiro e viviam desregradamente, e eles viviam regradamente.
dentro dos métodos, dentro de princípios. Eles rapidamente cresciam, estruturavam, as suas famílias eram um modelo para a sociedade e continuam sendo. Então a igreja, o que as pessoas querem ver? Uma igreja organizada, estruturada, onde as coisas funcionam. Então elas vão vir, querido. Mas se elas chegam num lugar e a vida das pessoas que estão ministrando elas estão desorganizadas, desestruturadas, e elas, sabendo disso, elas não vão querer. Isso é uma realidade. Lá na sua casa, quando você vai pregar o evangelho para o seu irmão, para a sua irmã, a primeira coisa que eles fazem, você está indo na igreja, mas não está adiantando nada. Você continua indo nos cultos, vai na libertação, vai nisso, vai naquilo, mas a tua vida não muda. E você vem falar para mim, com você, eu não vou não. Mas quando eles veem mudança, sabe o que acontece? A família inteira começa a vir. Quando eles veem Deus operar, querido, a família inteira começa a vir pelo testemunho que você está dando, não de palavras, mas a sua vida está sendo mudada. E é isso que vai fazer a diferença. Então, querido, hoje, nessa exposição que nós estamos fazendo todas as segundas-feiras na Escola de Profeta, eu quero chegar a um ponto que nós vamos mergulhar mais profundo em princípios bíblicos para entender coisas que só aqueles que andaram com Deus entenderam. Deus tem muita coisa boa, muita revelação para as nossas vidas. Isso é muito importante, amado. Restauração do altar. Quanto mais você buscar de Deus, amado, mais você terá dele. Então, querido, experimente uma vida de oração. Experimente uma vida de jejuns. Não espere o grupo de louvor falar, nós vamos jejuar tal dia. Jejue você. Não espere a igreja, nós vamos entrar em jejum, não. Você busca uma vida de jejum, de oração. Amado, eu tenho trabalhado 8 horas por dia. Eu tenho mais 16 horas. 8 horas, praticamente 6 horas. Eu busco pelo menos um descanso. Tento dormir essas 6 horas. E tento orar também durante elas. Os outros horários que eu tenho, ou eu estou na igreja, ou eu estou fazendo algo pela igreja. Então, meu tempo tem sido dedicado a isso. Mas eu sei que eu ainda posso me doar mais por essa causa. Eu posso buscar mais. Eu posso me interessar mais. Então, é muito importante que vocês também façam isso. Porque, amado, você precisa fazer isso. Se você quer servir a Deus, para agradá-lo, você tem que dedicar o seu tempo a Ele. Isso é o que nós vamos tratar muito na Escola de Profeta. Eu quero falar para as pessoas do amor de Jesus, eu preciso experimentar esse amor. Nós falávamos muito no grupo de jovens, salvos para salvar. Mas para salvar eu preciso ser salvo. Eu preciso ser ministrado para ministrar. Eu preciso, amém? Então feche seus olhos nessa noite. Todos vocês que estão aqui, lembrem disso. A sua mensagem só vai funcionar se ela estiver funcionando na sua vida. Para mim pregar sobre dízimo, eu tenho que ser dizimista fiel. Para pregar sobre amor, eu tenho que amar. Para pregar sobre perdão, eu tenho que perdoar. Para pregar sobre avivamento, eu tenho que ser o avivamento em pessoa. Para pregar sobre arrependimento, eu tenho que ser um ministro arrependido. Para levar as pessoas a um lugar, eu preciso conhecer o lugar. Para viver algo amado em Deus, eu preciso buscar em Deus esta atmosfera, onde muitas vezes eu não a conheço, mas confio, porque Ele me chama para aquele lugar. Amado, há um lugar chamado átrio, onde nós vivemos nele, e nele podemos oferecer e podemos fazer algo, mas no Santo do Santo, filho, Ele é quem realiza, Ele é quem faz, Ele é quem opera, Ele é quem dirige os seus passos. O ministro que é guiado pelo Espírito, filho, ele é sensível à voz de Deus. E eu creio que Deus, amado, Ele vai te fazer sensível à voz dEle. Para que você possa, filho, operar na medida da fé que Ele vai liberar sobre a tua vida. Então, tudo que você for fazer, filho, não faça sem antes Deus ministrar isso no seu coração. Esse texto que eu vou ler agora, ele já está na sua mente, eu creio, porque é um texto muito falado na igreja. O apóstolo Paulo, ele diz assim, no livro de 1 Coríntios,
no capítulo de número 9, ele fala exatamente do que ele faz para ser um ministro. Ele diz assim, olha, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, amado, Paulo está falando que ele se restaura primeiro. Ele busca a restauração. Ele busca o alinhamento para depois mostrar para as pessoas o caminho de Cristo. E ele diz que vocês possam me imitar como eu imito a Cristo. Querido, as pessoas precisam ter você como uma referência, ter você como um modelo, ter você como alguém que é alinhado para o reino de Deus. As pessoas precisam ver em você, querido, uma referência de adorador. Você sabia que os grandes ministros do Brasil e do mundo, eles não começaram como estão hoje, eles começaram bem pequeno, bem desinformados, bem desengonçados, mas foram reajustados durante o ministério, que seguiram a Cristo. As pessoas hoje olham para o David Keelan e não sabem que ele é irlandês e que ele veio no ombro dos pais deles. Quando os pais deles desceram no Brasil, ele veio nos ombros, ainda criança. E hoje ele é um grande ministro. As pessoas não sabem que o Fernandinho é de uma igreja batista, lá na cidade de Campos, lá no sul do Brasil. E o Fernandinho era um cara pirado, louco. Nasceu dentro da igreja, mas nunca viveu, até que ele decidiu falar: Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem. E se dedicou, e Deus começou a usar ele. As pessoas não sabem que a Cassiane, ela nasceu morta. E ali, querido, houve uma ministração poderosa de oração. E ali ela ressuscitou, querido. E Deus falou para a mãe dela: ela será uma rosa que vai florescer nessa nação e vai salvar pessoas e curar através da sua canção. Você precisa buscar a história das pessoas, a raiz, para entender onde elas chegaram e por que chegaram. Ninguém vai muito longe sem raiz, querido, sem história. Nós temos visto pessoas que aparecem como um cometa e sobem, mas da mesma forma que sobem, descem. Eles não criam uma raiz. Nós não queremos uma igreja que seja, querido, um cometa, que apareça para todos, mas que Deus nunca conheceu ela. Nós queremos ser conhecidos diante de Deus, amém? Por isso o nosso altar, filho, o nosso coração, ele tem que estar disposto a estar restaurado. Amém? Então diga para o seu irmão, nós vamos terminar agora. E eu libero uma palavra sobre a tua vida. Que Deus vai vir de encontro a você, sempre que você adorá-lo. Não existe essa condição que eu sei como ir até Deus. Eu me envolvo, querido, e Ele vem até mim. Ele me encontra, Ele me ajusta para o ministério. O Espírito Santo, amado, Ele é a condição de serviço a ser prestado para Deus. Ok? Então nós vamos tratar também agora nas próximas reuniões sobre esse alinhamento que o Espírito Santo cria em nós, amém? Para o serviço, porque ninguém aqui vai poder dizer: pastor, eu sei como fazer, eu sou capacitado. Ninguém vai poder chegar e falar assim: eu sou dono da verdade. Não, nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo para fazer aquilo que Deus quer para um sistema de vida melhor para as pessoas, amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. Nós vamos ser fiel ao horário todas as segundas-feiras, mas vai ficar, querido, sempre esta intenção de Deus na nossa vida. Toda segunda-feira nós vamos estar tratando disso, amém? E vai ser uma bênção em nome de Jesus, ok? Deus abençoe a sua vida, semana de vitória, semana de bênção, em o nome de Jesus. Dê um abraço ao seu irmão, a palavra de bênção, de vitória, amém? Glória a Deus. E as perguntas, amém? Nós vamos abrir uma aula no mês para responder. Vou pôr o microfone na sua mão, você vai fazer uma pergunta, amém? E se nós tivermos condições de responder, a gente responde elas.
Então busque isso essa semana. Busque ler um pouco. Ler vai te ajudar a falar bem, ouvir bem e enxergar bem. Ok? Deus abençoe vocês. A paz, querido.